Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Meu desejo é que você tenha esse tempo dedicado ao Senhor para cultuar, para receber da palavra do Senhor, para aprender mais e mais e também para estar na presença do Senhor, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus conosco. Queria te convidar para fazer uma leitura lá em Mateus, no capítulo 6, nos versos 25, 26, 27, 33 e 34, que dizem assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos orar? Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua presença para buscar a Tua face, para ouvir da Tua palavra, para buscarmos do Senhor mais e mais para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Pai, que todo louvor, honra, glória sejam dados somente ao Senhor, que é o único merecedor, Pai. Faz, ó Deus, com que esse tempo seja um tempo dedicado a louvarmos e bendizermos ao Senhor, mas também um tempo de crescimento, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando a cada pessoa que nos vê, que nos ouve, onde quer que elas estejam, que o Senhor possa estar fazendo morada em cada coração e que cada, Senhor Deus, cada pessoa possa ser ricamente abençoada pela Tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Pedimos ao Senhor que supra as nossas necessidades e que coloque no nosso coração a tranquilidade e a paz para não andarmos ansiosos, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, porque o Senhor tem feito, porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Os sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Canto esta canção, te entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti e ao Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando do lado. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti. Canto esta canção, te entrega a Ti, Jesus,
e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, e ao Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Como é bom podermos estar juntos novamente para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E a nossa oração é que cada um dos amados que pertencem a essa comunidade espiritual, que nos acompanham em outros lugares, sejam abençoados, edificados através dos louvores e das mensagens que nós ouviremos. Também eu aproveito esse momento para pedir mais uma vez que divulguem o nosso canal no YouTube. E se ainda você não é uma pessoa que fez a sua inscrição, por gentileza, inscreva-se, curta e receba as nossas notificações. Nós estaremos desta forma alcançando mais pessoas também através da sua participação, da sua divulgação. Também queremos nesse momento estar ouvindo um testemunho de uma pessoa muito amada, muito querida na nossa igreja, a irmã Ellen, também doutora Ellen para tantos outros. Para nós aqui, a sua família, ela é a nossa amada e querida irmã Ellen, mas uma médica renomada, com um testemunho relevante, um trabalho relevante na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, uma vez que também foi professora na Federal, na área da medicina. Então vamos estar nesse momento acompanhando a irmã Ellen e ouvir o que ela tem para nos dizer, compartilhar com cada um de nós. Graça, paz e amor aos amados da Igreja Batista do Jardim Ambiental. Estamos aqui, depois de algum tempo ausentes da igreja, e a gente sente muitas saudades de todos vocês. E é uma emoção quando a gente pode aqui olhar para esses bancos e a gente espera que daqui a pouco eles possam estar cheios novamente para que possamos cultuar juntos, nessa época em que nós estamos juntos, mas separados, isolados socialmente. Nós estamos passando por tempos que eu chamaria de proféticos, porque eu não me lembro na minha vida toda de ter havido alguma circunstância tão envolvente em toda a humanidade, comprometendo tanto as características fundamentais, uma das características fundamentais que é a sociabilidade. Nós sabemos que o ser humano é um animal social. E não me lembro de alguma outra ocasião em que pudesse ter acontecido isto. Estou com 89 anos e é um período de vida que a gente pode dizer que realmente nunca chegou a assistir um evento dessa magnitude. E nós aí começamos a perceber a pequenez do ser humano, porque nós estamos enfrentando um vírus, que até não se tem dúvida se ele é considerado como um ser vivo, porque ele não é capaz de se reproduzir dentro da sua própria espécie. Ele só se reproduz quando ele infecta, entra em uma outra célula. Então até se discute se realmente o vírus é um ser vivo ou não.
e nós estamos sujeitos a um ser tão pequenino. E quando nós enfrentamos uma batalha, nós sempre pensamos em vencer a batalha tendo conhecimento a respeito do inimigo que nós vamos enfrentar. E nesse momento é um inimigo que nós não conhecemos até agora a sua magnitude, não sabemos de toda a sua capacidade, de medicamentos que possam combatê-lo, e se realmente a imunidade que ele nos concede, uma vez que estamos infectados, ou se fizermos uma vacina, quanto tempo essa imunidade vai permanecer. Então é um ponto de inflexão para nós pensarmos realmente no propósito da nossa vida. Todos os nossos planos, todo o nosso planejamento está suspenso. E tem mais uma agravante, nós não sabemos quanto tempo. Nós sempre gostamos de ter domínio sobre os nossos projetos, os nossos planos, sempre temos um limite de tempo para realizarmos esses projetos. E esse vírus também é alguma coisa que nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter que lutar contra ele. E esses tempos também são tempos de turbulência. Nós sentimos que não é apenas o coronavírus, mas existe também muita turbulência política dentro do nosso país, e por isso então nós temos que pedir, unirmos as nossas vozes em oração, em procurar entender o que nós podemos fazer, porque sempre que nós temos um desafio, ele é uma oportunidade para nós retomarmos as nossas forças, encontrarmos um novo modo de enfrentar esses problemas. E eu acho interessante também que essa dificuldade está providenciando também um avanço no reino de Deus, porque há muitas pessoas que estão procurando a Deus agora e estão se chegando a Ele. E também, apesar dos nossos cultos serem online, eles chegam a um número muito maior de lares, de pessoas, do que quando elas estão reunidas aqui na igreja. Então, a minha palavra final é de que nós possamos nos sentir irmanados nesta igreja, apesar de não estarmos aqui presentes, em um pensamento único, de podermos voltar a estar aqui nessa igreja e estarmos sempre procurando a presença de Deus, porque é Ele que nos fortalece nesta ocasião. Obrigada, um abraço a todos. Amados irmãos, nós ainda estamos na nossa campanha de alimentos e vocês podem participar fazendo as suas doações, tanto de alimentos não perecíveis como também de produtos de limpeza, seja pessoal, seja geral. Participe da nossa campanha. Nós temos a alegria de estar desta forma com o Ministério de Mulheres, o Ministério de Ação Social de nossa igreja, alcançando algumas famílias, abençoando algumas famílias que, diante da pandemia, dessa reclusão social e as dificuldades que temos tido com o trabalho, precisando muito da nossa ajuda. Particularmente, eu sou imensamente grato a Deus pela sua vida, pela sua participação, pelo Ministério de Ação Social e também de mulheres de nossa igreja. Afinal, nós vemos essas ações como algo que o Senhor espera de nós como Igreja do Senhor Jesus, não só atendendo agora os domésticos na fé, mas atendendo outras pessoas, outras famílias que estão precisando nesse momento, diante das circunstâncias que envolvem a todos nós, do nosso auxílio, da nossa ajuda. Então, por isso, participe. Vocês podem deixar as suas doações aqui na igreja de terça a sexta-feira, no período da manhã, das 9 horas às 12 horas, e no período da tarde, das 13h30 às 17 horas. Participe. E também, esse é aquele momento em que nós colocamos diante do Senhor a nossa gratidão
porque mesmo com todas as dificuldades que temos tido, Ele tem nos abençoado, Ele tem suprido as nossas necessidades. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, dê graças ao Senhor, louve ao Senhor. Tendo essa condição, Deus tem te abençoado, seja dizimista, seja fiel. Está aparecendo nesse momento a conta de nossa igreja para os que assim desejarem fazer a sua transferência e também, da mesma forma, se desejarem, podem vir até a secretaria da igreja e estarem de terça a sexta entregando aqui o seu dízimo, a sua oferta, e vindo na igreja pode usar o envelope e especificar, nominar cada uma das suas contribuições. Se não puderem vir até a igreja, pedimos por gentileza que, fazendo a sua transferência, ligue para a secretaria da igreja ou para o financeiro e especifique quais as razões das suas doações, da sua oferta, e se é dízimo, se é para o plano de adoção missionário de nossa igreja. Tenha certeza que nós estamos também precisando muito da fidelidade de cada um de vocês. Muito que cada um não só esteja nesse momento sendo fiel, mas dando um passo de fé também, de amor, de graça, que eu sei que é o que o Senhor também espera de nós. Vamos orar? Vamos pedir a Deus mais uma vez nesse momento que abençoe a cada um, mas também em especial o nosso Brasil. Que a gente possa, meus amados, ver o número de óbitos por conta do Covid-19 diminuindo, que a gente possa ver ações que sejam eficazes, que sejam orientadoras para a nossa população. Interceda pelos nossos governantes, interceda pela nossa população, pelo nosso povo, o povo brasileiro. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus esses motivos que temos de intercessão. Bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença no nome de Jesus. Gratos porque mesmo em meio a todas as dificuldades, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, cada vida que nos acompanha, cada família, cada membro da Igreja Batista no Jardim Ambiental, cada pessoa que, mesmo não pertencendo a essa comunidade espiritual, nos acompanha, nesse momento participa conosco desse culto que devemos ao Senhor. Peço as Tuas bênçãos e rogo a Deus e intercedemos nesse momento pelo nosso amado Brasil, pelo nosso povo, essa nação que tem sofrido tanto, ó Deus, ainda mais com essas situações que envolvem nesse momento o nosso país, com a pandemia e situações, ó Deus, de crises que existem em outras áreas dessa nação. Pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus, que haja temor nos líderes, nos governantes desta nação, que eles temam ao Senhor e entendam que mesmo não crendo, estarão um dia na Tua presença e prestarão contas de seus atos. Pedimos a Tua bênção, mais uma vez para o povo, confortando a todos que perderam um ente querido, um amigo, um conhecido para o Covid-19. Conforte, console e, bondoso Deus, use as mãos dos médicos na plena recuperação daqueles que estão em tratamento nesse momento. Oramos louvando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. E, queridos, eu tenho a alegria também de compartilhar com vocês que essa é uma igreja que tem investido em missões. Nós temos essas bandeiras, como vocês aqui têm visto,
São 7 bandeiras, 5 delas representando os 5 continentes, mas também são bandeiras onde nós temos missionários, onde também queremos chegar. E por isso eu peço que você fique conosco, participe desse momento também missionário. Hoje o André Bagatini, o nosso coordenador de missões, não estará falando, estará nesse momento trazendo uma palavra para todos nós, a nossa missionária Catarina, com o Armando, sua família, que estão em Madrid servindo ao Senhor na implantação de igrejas. Ouça o testemunho dela, veja o que Deus Ele está fazendo através do trabalho desses amados irmãos, dessa família missionária. Inclusive, nós temos aqui a bandeira da Espanha, que faz parte justamente desta família, representa a família, o Armando, a Catarina, que estão em Madrid, nossos missionários. Participe e seja abençoado desta forma, através do que o Senhor está fazendo também na Espanha. Acompanhe. Queridos irmãos, queridos amigos, queridas igrejas, este é um vídeo de agradecimento a todos aqueles que têm se unido a nós no desafio da plantação desta igreja aqui em Espanha. Junto a meu esposo, o pastor Armando, e nossos filhos Davi, Samuel e hoje Miriam, nossa nora, trabalhamos com a Junta de Missões Mundiais por 20 anos, 11 anos no Chile e já na Espanha por mais de 8 anos. E hoje estamos em um novo desafio aqui, depois de um largo tempo de oração, pedindo a Deus que realmente Ele nos mostrasse um local certo, do momento certo de Deus, deste desafio. E nós estamos trabalhando, que é a Grande Madrid, Alcobendas, e um setor, Alcobendas são 130 mil habitantes, mas o setor que Deus, depois de um largo tempo de oração, que Deus nos mostrou, é um setor onde nós temos feito esse mapeamento em torno de 15 mil habitantes, que é o projeto daqui da plantação desta igreja. E também um fator importante é que está perto do seminário. E nós trabalhamos como monitores de alguns alunos, é uma proposta do seminário, da gente trabalhar como monitores dos alunos nesta visão da plantação de igreja. E o setor que estamos trabalhando é um setor de uma classe média, é um bairro, claro, muito difícil, porque Espanha em si já é um campo muito, muito, muito difícil. E aqui, pelas características que tem, claro, muito mais. Eu sempre digo que Deus tem me dado o privilégio de trabalhar na plantação de algumas igrejas, né? No Brasil, fui capelinha, Diamantina, depois como família no Chile. E agora estamos neste desafio. E eu creio que é a primeira vez que eu tenho um sentimento um pouco parecido. Eu creio quando uma pessoa vive, né, a situação difícil de uma doença que não tem nenhuma esperança humana pela ciência, onde ela sabe que a única coisa que pode acontecer é um milagre de Deus. E o sentimento nosso da plantação da igreja aqui é este sentimento. É de que se não houver o derramamento do poder de Deus, nada vai acontecer. Porque de verdade, quando nós já estamos agora no período já do confinamento e que este período nos levou a conhecer um pouco mais aonde nós estamos. Porque depois que ficamos confinados e que nós moramos num edifício, num condomínio, aproximadamente 60 famílias, que as varandas dão uma de frente para as outras. E um dos aspectos que para nós foi muito impactante foi quando a gente já entrou dentro do grupo, que tem um grupo de WhatsApp do condomínio, que fizeram agora no período do confinamento, e ali são 57 famílias que estavam, agora já tem mais, dentro deste grupo. E depois que levávamos uns 9 dias dentro deste grupo, honestamente nos passou uns dias que ficamos muito mal, a verdade que sim. É como que entrou dentro de nós um gigante que seria intransponível para a plantação da igreja.
Porque, claro, quando você vê que você está dentro de um grupo onde irmãos de pessoas daqui morreram, aonde pessoas estão desempregadas, com todo o contexto do que tem sido enfrentar esse vírus, né, na vida, no mundo, e você perceber que nunca, em momento algum, alguém se refere à palavra Deus. Essa palavra não existe. Não existe que alguém diga que Deus nos ajude. Nunca existiu. Então, quando nós começamos a perceber isso de verdade, que entrou uma coisa assim, um gigante muito grande. Mas a convicção de que estamos no lugar certo, no momento certo, que é essa plena convicção que Paulo fala quando ele escreve aos Tessalonicenses e quando ele diz que o evangelho não chegou a ele só de palavra, mas também na manifestação do poder de Deus, no Espírito Santo, em plena convicção. Este é o texto lema para a plantação desta igreja. Sabe, na convicção de que Deus vai nos dar o caminho certo, as iniciativas, que Deus também é aquele que vai ter a manifestação do poder dele, cremos que já está acontecendo, a obra do Espírito Santo, e a plena convicção que estamos, que mesmo que seja um gigante, mas que Deus vai nos dar a vitória porque Ele está nessa decisão que foi tomada com Ele. E já estamos hoje completando 41 programas da criação da rádio, do programa que é feito aqui todos os dias. Tem sido algo encantador. Depois de muita oração com a música, Samuel, nosso filho, é o que está confinado aqui junto com a gente, então ele que faz mais todo esse trabalho da rádio, é o Popo Musiquim, e a rádio realiza todos os aniversários, e já foram muitos, e a gente interage com as famílias de quem está fazendo aniversário para pedir os dados da criança, qual é o time que ele torce, se ele joga, qual a camisa. Então é muito, muito encantador o trabalho que fazemos com a rádio. E também são muitos programas educativos que realizamos, e uma das coisas que foi preciosa foi o programa do Dia das Mães. E o que me chama muita atenção, que antes de acontecer essa questão do vírus, quando nós nos reunimos na segunda-feira, nós tínhamos um desajuno, um café da manhã, onde nós, junto com esse grupo de seminaristas, orávamos e planificávamos já de como íamos começar as atividades. E uma das coisas que estava proposto é que no Dia das Mães eu tinha proposto junto à minha família de que nós faríamos alguma atividade de convidar algumas mães, e eu ia convidar algumas para poder honrá-las por este dia. Mas incrível que Deus tinha um sonho muito maior, muito, porque o Dia das Mães realizamos um grande programa aonde todas as mães do condomínio tiveram participando desde a varanda. A rádio fez um programa, foram muitos os comentários dentro do grupo do WhatsApp, muitos, dizendo: me emocionei, chorei todo o tempo, que coisa linda, vocês são geniais, vocês são muito craques, coisas assim. Também temos acompanhado famílias que também passam por situações de perda, e também nos trazem muitas palavras de gratidão. É claro que mesmo que a gente nos contatos particulares, que são mais de 24 que já temos, que conversamos, e alguns deles nós mencionamos, estamos pedindo a Deus por vocês. Até hoje não nos agradecem as orações, porque eu creio que eles não têm ideia do que, como não creio que não tem fé nenhuma em Deus, para eles não faz diferença. Mas agradecem muito o fato de que nós estamos presentes na vida deles nesses momentos difíceis. E das famílias que dentro deste que conversamos, que nós falamos, já temos falado, olha, quando tudo acabe, queremos convidar vocês para que venham, né, estar na nossa casa, jantar com a gente. Todos responderam, encantados, nós vamos na casa de vocês. Nós sabemos de que Deus está realizando todo esse processo do que é a evangelização aqui em Espanha, que é você criar relacionamentos. E é o que Deus está nos permitindo neste tempo, criar relacionamentos.
E Deus tem nos guardado também de uma forma impactante, porque tanto uma família de músicos, que crianças estudando, que eles tocavam música por semana algumas vezes, eles apresentavam uma cançãozinha de 2 minutos, 3, pois foi criado um terrível problema por 3 vezes com uma vizinha, que foi uma discussão violentíssima que chegou polícia. Outra pessoa que no dia de sexta-feira, um senhor que é bem líder aqui na comunidade, ele também começou a colocar música na sexta-feira, como seria um concerto à noite de música, né, daqui deles. Também até muito bonito. Também, no segundo foi chamada a polícia. E nós somos os únicos que levamos 41 dias, todos os dias, com o programa em alta voz, igual, porque é toda a comunidade escutando, e nunca tivemos um problema até o dia de hoje. Mas nós sabemos que são as orações, que pedimos a cobertura de Deus contra tudo isso. Até vizinhos de outras, não fora da nossa comunidade, aqui do nosso condomínio, que escutam, muitos já têm dito, e por que nós também não podemos ter uma rádio como vocês aí têm, que faz todos os aniversários, todas as coisas. Assim que estamos muito felizes, e orem muito pela plantação desta igreja, pelo derramamento do poder de Deus. Esperamos que Deus há de fazer grandes coisas e queremos muito que vocês também sejam participantes da plantação dessa igreja. O evangelho há de chegar neste bairro onde não tem nenhuma presença evangélica. Eu não falo de batistas, eu falo de presença evangélica. Mas cremos de que Deus vai estabelecer uma igreja forte para que Ele seja glorificado e adorado. Muito obrigada. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiando então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
caminho da felicidade. É o assunto que quero compartilhar com vocês, assunto que Deus colocou no meu coração no decorrer da semana. Que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para falar com cada um de nós. Eu inicio fazendo uma pergunta: quem não quer ser feliz? Quem não quer estar satisfeito? Quem não quer olhar para a sua vida, para a sua família e ver que a felicidade, ela é real, ela é plena, mesmo diante de lutas ou de dificuldades que fazem parte da nossa vida? Bom, eu quero só trazer à nossa memória o que significa felicidade. Estado de uma consciência plenamente satisfeita, pessoa feliz, alegre, contente. Mais uma pergunta: o que deixa as pessoas felizes? Nós teremos algumas respostas e eu escolhi algumas: bons amigos, gratidão, objetivos alcançados, fazer o que gosta. Mas a maioria das pessoas, acredite, elas não entendem que a felicidade é encontrada quando elas descobrem o propósito da vida, o propósito da sua própria existência. É impossível uma pessoa ser plenamente feliz se ela não encontrar o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. Inclusive, a maioria das pessoas não sabem, e até muitos não acreditam, que foram criados por Deus, que receberam o dom da vida para serem semelhantes a Cristo. Isso mesmo. Cada pessoa nesse momento que vem ao mundo recebe do Criador o dom da vida. E desta forma, o Senhor tem um propósito em permitir que cada um de nós nesse momento possamos estar vivendo. E o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência ao receber o dom da vida é que cada pessoa, cada um de nós, cada membro da raça humana se torne uma pessoa semelhante a Cristo. Sabe o que é interessante? É que desde o princípio, o plano de Deus, do Criador Supremo, tem sido fazer do ser humano uma pessoa semelhante a seu Filho Jesus Cristo. E mesmo que muitos não creiam, é importante que, no entanto, eu coloque: este é o destino e um dos propósitos de Deus para a sua vida. Porém, é importante que a gente entenda que Deus, Ele nos criou e justamente a sua imagem, a sua semelhança. Diz a sua palavra: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. À luz da palavra de Deus, em toda a criação, vemos que somente o homem, somente você, membro da raça humana, foi feito, foi criado à imagem de Deus. A questão é como eu posso entender um pouco melhor, de uma maneira mais clara e, no entanto, simples, o que é ser a imagem de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Tal como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Isso mesmo. Muitas pessoas não sabem que a alma ou o espírito é eterno e por isso mesmo permanecerá para sempre. E desta forma, sendo imortal, cabe aqui uma pergunta
que é conhecida e que muitos já ouviram essa pergunta e talvez não souberam responder: onde você passará a eternidade? Porque se você pensa que a sua vida se resume, a sua existência, ao tempo em que nós estamos aqui na Terra, há um engano tremendo. A sua alma é eterna, a sua alma é a fonte de todas as suas emoções, de todos os seus sentimentos, é, na verdade, quem você é. Então é importante que a gente entenda isso. Outro exemplo: tal como Deus, somos seres inteligentes. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Isso nos torna semelhantes ao nosso Criador. Ele nos deu essa condição de poder, então, resolver, solucionar, governar, administrar, e percebemos isso unicamente em toda a criação, na sua vida, na sua existência, na existência da raça humana. Outro exemplo também é que, tal como Deus, somos seres relacionais. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Olha que coisa tremenda, principalmente diante desses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Como tem sido abençoador nós vermos atos, ações de amor, de cuidados, de carinho, de socorro, de auxílio, de pessoas que estão nesse momento precisando de conforto, estão precisando de uma máscara, estão precisando de uma cesta básica, estão precisando de uma conta sendo paga. A gente vê ações sendo publicadas na mídia diariamente. Por quê? Porque tal como Deus, nós somos seres relacionais e nós podemos dar o verdadeiro amor, nós podemos viver o verdadeiro amor. E isso é algo importante para estarmos vivendo e aplicando. Mas também, tal como Deus, somos seres dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus por nossas decisões, por nossos atos, por nossas ações. Mas eu tenho que compartilhar com vocês que a imagem que de Deus em nós está incompleta, tendo sido danificada, distorcida pelo pecado. Deus não nos criou no pecado, mas os nossos primeiros pais decidiram ouvir a criatura em vez de ouvir o Criador. E, consequentemente, todos os seus descendentes também agora são pecadores. Se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, todos os descendentes deles agora são pecadores. Estão com a sua imagem distorcida, danificada pelo pecado. Bom, vamos lembrar que o nosso assunto é o caminho da felicidade. Mas muitas vezes, quando nós não entendemos o que eu estou colocando aqui de uma maneira clara e o mais simples possível, é que o pecado, ele rouba a felicidade. O pecado, ele rouba a alegria, rouba o contentamento, rouba a satisfação. Talvez você conheça pessoas que tenham tudo nesse momento para serem felizes e não são. Você olha para a vida delas e diz: ah, se eu tivesse o que essa pessoa tem, ah, se eu tivesse as oportunidades que ela tem tido, ah, se eu tivesse a família em que ela nasceu, ah, se eu tivesse todos os recursos que estão à disposição dela, eu seria feliz. E, no entanto, vejo que ela é infeliz. Nós conhecemos pessoas que têm, sim, muitos motivos aos nossos olhos para serem felizes, bem-sucedidas, pessoas com sucesso, pessoas que são conhecidas, são bem aceitas, são bem recebidas onde quer que chegam, pessoas que têm tudo para viver a felicidade e, no entanto, não vivem. Elas não têm a felicidade proposta por Deus. Como que Deus decidiu intervir
no início da nossa história e até hoje Ele continua fazendo isso. É simples, você vai ver, à luz da palavra de Deus, que Deus Ele enviou Jesus, o seu Filho, para restaurar a plena imagem que nós perdemos. A imagem que perdemos pelo pecado, ela agora pode ser restaurada, ela pode ser plena na sua vida. Por quê? Porque a felicidade, meus amados, que nós precisamos, o pecado roubou. O pecado roubou. E se queremos então ser felizes, precisamos estar agora em Cristo e Cristo em nós. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. A questão, muitas vezes, é como Deus Ele fez isso. Esse é um dos textos mais conhecidos que eu vou citar para os cristãos. No entanto, não é para a maioria das pessoas. Muitas pessoas não conhecem esse texto que eu vou citar. Esse texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É clara a palavra de Deus. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. A felicidade, ela pode ser vivida aqui. Ela pode começar a ser desfrutada aqui. É da vontade de Deus que isso aconteça na sua vida, a partir do momento que você ouve, a partir do momento que você crê no seu coração, confessa com a sua boca, ao ponto de entender que a felicidade plena está numa pessoa e essa pessoa se chama Jesus. A questão muitas vezes é com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus. Eu só posso responder a esta pergunta quando eu olho, quando eu observo o que a palavra de Deus nos ensina. A resposta está na palavra de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou o primeiro de toda a criação. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Se nós queremos ter agora uma imagem que agrada a Deus, uma vida que agrade a Deus, um estilo de vida que glorifique a Deus, se queremos que a felicidade de fato ela faça parte de nossa vida, só é possível quando a imagem do Deus invisível, ela faz parte da minha vida pela decisão que eu fiz, pelo fato de confessar Jesus como meu Salvador. Por quê? Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E ainda diz o Senhor, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Muitas pessoas acabam interpretando a felicidade como se fosse saúde perfeita, como se fosse um estilo de vida confortável. Eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho tudo o que eu preciso, aquilo que eram os meus sonhos eu alcancei. Outras pessoas pensam que a felicidade é a plena realização dos seus sonhos. E também outros vão pensar que é o alívio instantâneo de todos os seus problemas, até mesmo, por exemplo, por meio da fé ou da oração. Em poucas palavras, o que nós vemos é que muitas pessoas esperam que o céu, ele seja aqui na terra. E nós, os filhos do Senhor, sabemos que podemos viver essa felicidade em Cristo aqui e agora. Mas não significa que não passamos por lutas, que não passamos por dificuldades, que não vão existir circunstâncias difíceis. Pelo contrário, todos nós podemos ser felizes, mas
nem a dor tira essa nossa felicidade, porque a nossa felicidade não é resultado da ausência de problemas. A nossa felicidade não é ausência de dificuldades. Nós podemos ser felizes em Cristo e Cristo por estar em nós, a tal ponto que nós vivemos cada dia confiando unicamente no Senhor, esperando unicamente o Senhor. Eu posso até ter uma vida boa, mas não significa que o céu é aqui. Pelo contrário, nós sabemos que muitas coisas nesta vida, por mais que sejam boas, não se comparam a tudo aquilo que está reservado para os que creem em Cristo Jesus. É isto que a palavra do Senhor nos ensina. Talvez uma pergunta aqui ainda nos ajude a entender melhor esse assunto. Por que Deus lhe proporcionaria um céu sobre a terra quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Então isso me leva a pensar, por que Deus, Ele vai permitir que eu viva uma felicidade plena com coisas temporais, com coisas que passarão, com coisas que deixarão de existir? Eu posso até ser uma pessoa bem-sucedida e ser feliz por isso. Eu posso ter sucesso e acreditar que sou feliz por isso, mas tudo isso, absolutamente tudo isso, inclusive minha vida, passa. O que ficará é a eternidade. E o que Deus preparou na eternidade é que é pleno, é completo. A felicidade proposta pelo Senhor em Jesus Cristo para a minha vida, a sua vida, é que a gente desfrute das suas bênçãos aqui, mas entenda que a eternidade é o nosso destino em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A felicidade será concreta, real, verdadeira na sua vida, ouvindo a voz de Deus durante sua rotina diária. Sim, ouvir a voz de Deus gera crescimento. Ouvir a voz de Deus gera crescimento espiritual. E acontece quando substituímos, por exemplo, as mentiras pelas verdades. E é isto que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você crê na palavra de Deus? Você confessa a palavra de Deus como algo que você ouve e ouvindo, você ouve a voz do Senhor? Você crê que esta palavra é aquela que pode nortear a sua vida a tal ponto, mesmo diante dos dias difíceis, de você encontrar no Senhor, na sua palavra, na verdade, o conforto, a consolação, a esperança verdadeira, o contentamento, a alegria, a felicidade? É isso que nós precisamos viver. Nós devemos preencher a nossa vida com a palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que serão felizes preenchendo as suas vidas com prazeres, preenchendo as suas vidas com coisas que estão em seu nome e que são importantes, que são relevantes, mas que vão passar. Muitas pessoas pensam que devem preencher as suas vidas com tantas coisas: prazer, satisfação, vícios, sexo e tantas outras coisas. E tudo isso passa. Mas ouça o que diz a palavra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como é bom poder ouvir a palavra de Deus. Como é bom poder ler a palavra de Deus. E melhor ainda é guardar esta palavra na vida, no coração, e viver de tal forma que ela nos alimente, ela nos dê o norte, ela nos dê a direção, ela ilumine o nosso caminho. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é muito mais do que um manual de doutrinas. Creia nisso.
Você quer ser feliz? Então entenda, a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus cria fé. A palavra de Deus cria mudanças, transformações profundas. A palavra de Deus põe o diabo para correr, sim. Quando você vive o que você conhece, o que você sabe na palavra de Deus, não tem até como inimigo resistir diante da sua vida, porque você vai vencer como o Senhor Jesus venceu as tentações. Jesus venceu citando a palavra de Deus. Jesus venceu vivendo a palavra de Deus. Da mesma forma, cada um de nós. A palavra de Deus realiza milagres, transmite alegria, supera adversidades, derrota a tentação. A palavra de Deus tem o poder de gerar esperança e ao mesmo tempo libera todo poder que precisamos para enfrentar os dias maus. A palavra de Deus, que é a verdade, que gera esta felicidade que nós precisamos, limpa nossas mentes e nos garante um futuro eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. É esta palavra que devemos guardar no nosso coração. Nunca subestime o poder, o valor da palavra de Deus na sua vida. Devemos sim considerar a palavra de Deus como tão essencial para a nossa vida, como é o ar que precisamos, como o sol que precisamos e a comida para a nossa existência. Se eu não considerar o que o Senhor me ensina em sua palavra e viver e aplicar, eu não vou estar considerando o que esta palavra de fato ela é, o que ela significa para a minha vida e a sua vida. Se eu quero ser feliz, eu preciso estar olhando para o que a palavra do Senhor ensina, para o que ela diz, para o que ela promete, para o que ela revela. Isto é fundamental. Considere a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras na sua vida, tão essencial quanto o ar que você respira, o sol que nós precisamos e o alimento que os nossos corpos precisamos. Jó, ele disse algo interessante que eu tenho que ouvir. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Precisamos viver assim. Quer os dias estejam sendo bons ou maus. E para ouvir a voz de Deus em sua rotina, no seu dia a dia, considere a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como o alimento espiritual do qual você tem que diariamente se alimentar. E assim encontrar essa verdadeira felicidade em Cristo Jesus, que o torna cada vez mais semelhante a Ele mesmo. E diante de Deus, o Senhor vê sobre sua vida o Filho, o sacrifício dEle, o sangue dEle derramado. Por quê? Porque esta é a proposta de Deus, para que aquela imagem que perdemos quando o pecado passou a existir na nossa vida, ela pode agora ser nos dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Leia a Bíblia. Converse com as pessoas que leem a Bíblia. Procure pessoas que falam da palavra de Deus com interesse de ouvir o que Deus tem para dizer, de saber qual é a vontade de Deus, qual a decisão que devem tomar à luz da palavra de Deus. Isso é fundamental. Leia a palavra de Deus. Converse com pessoas que amem a palavra de Deus. Participe nas oportunidades que temos, assim que terminar essa reclusão social, das celebrações que também realizamos aqui na Igreja Batista, no Jardim Ambiental. Nós temos a alegria aqui de ministrar a palavra do Senhor na nossa EBD. Nós temos a alegria de ministrar a palavra do Senhor nos nossos cultos, no encontro de mulheres, no encontro de jovens. E, por fim, como nós temos tido oportunidades
Sabe por quê? Nós cremos que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque neste lugar nós ensinamos a palavra de Deus. Não ensinamos o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo ou o que simplesmente eu entendo. O que diz a palavra do Senhor? O que ela fala? O que ela ensina? Qual a direção que ela está nos dando? Então é isso que nós vamos aplicar. Meus amados, no culto da noite, eu darei assim, o Senhor permitindo, continuidade a esta mensagem, mostrando na Bíblia, mostrando na palavra de Deus que você pode sim encontrar a felicidade buscando refúgio no lugar certo, ao viver acima do dia bom, ao decidir viver além de suas boas intenções, ao buscar mais a Jesus do que conhecimento e experiência religiosa, mesmo sendo imperfeitos, tendo dias bons e maus, passando necessidades ou tendo abundância. Creio que a felicidade na vida do cristão não depende do que é externo, mas de aprender no dia a dia que seu contentamento, satisfação está em Jesus Cristo. A vida tem ensinado para muitos que o vazio no seu interior, que o vazio no seu estilo de vida e até mesmo quando não lhe falta nada, só pode ser preenchido, esses vazios, pela presença do Senhor Jesus na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a alegria de Deus. Esse é o Filho amado em que Ele teve prazer e contentamento. É a pessoa em que eu e você devemos ser achados. É a pessoa que deve ser visto em nós. É isto que nos permite ter a felicidade, viver a felicidade. Felicidade que só o Senhor Jesus gera. Não importa o quanto eu sei, o quanto eu tenho, o quanto na verdade eu já vivi. Se eu não tenho Jesus, há um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos buscar a Deus mais uma vez e pedir que o Espírito dele tenha liberdade de usar o que você até aqui ouviu e o Senhor assim permitindo, como eu disse, à noite terminar com algumas aplicações importantíssimas a respeito do assunto o caminho da felicidade. Bondoso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus e rogamos que o Teu Santo Espírito já esteja tendo liberdade para falar aos corações de cada pessoa que nos acompanha e que precisam tomar suas decisões à luz do que a Tua Palavra nos ensina. Oramos por cada uma, intercedemos por cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que continue conosco, estamos terminando, mas essa mensagem ela vai continuar agora através de uma música especial que você vai ouvir sendo cantada por mãe e filha, que tem uma mensagem muito própria para esse momento. Quando termina a primeira parte dessa mensagem, o caminho da felicidade. Deus os abençoe, fiquem firmes. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de lei, ter o carro último dia e andar com aquela dor na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado,
não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha do vento, esperando